E aí galera, tudo bem com vocês? Vou fazer o primeiro vídeo aqui do Ômega, na qual eu comprei essa semana, né? E a galera aí, os amigos meus estão pedindo para fazer um vídeo do carro. Na verdade o carro, eu cheguei de viagem segunda-feira, o carro ficou parado em casa, então o carro tá sujo. Não mandei lavar ainda porque hoje que fez sol aqui na cidade, choveu segunda, terça e quarta. Hoje fez um solzinho. E o que eu tenho para falar do carro é o seguinte: é espetacular, sensacional. Até então eu nunca tinha visto um carro tão novo, tão íntegro quanto esse. Acredito que deve ter muitos poucos no Brasil dessa forma. Que eu tenho conhecimento só de mais dois, que é do meu amigo lá da Bahia, o Marcelo, que tem um 3.0 com 50 mil. E o Rafael Trindade, lá de Esteio, do Rio Grande do Sul, que tem também um 4.1 com 60 mil. Esse carro aqui é um Ômega 96.6, com toda a configuração, com todo o requinte que vinha nos 3.0, e era essa a minha busca, porque eu tenho uma história em relação a isso aí, certo? E gostaria de contar para vocês hoje. Todo mundo sabe que eu tinha um 98, estava muito contente com o carro. O carro foi feito várias melhorias no carro, foi gasto bastante dinheiro em cima dele para deixar ele ainda melhor, certo? Mas ainda nunca contei a minha história em relação que eu tenho com esse carro desde a infância, devidamente porque não era aquilo que eu conheci na época de garoto. Então vendi o meu e fui buscar esse, né? 2 anos mais velho, mas assim, é um carro que está muito íntegro. Na verdade é o seguinte: quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei num supermercado muito grande aqui da cidade, e na época eu era pacoteiro. Hoje não existe mais isso, né? Hoje os próprios caixas já fazem um pacote dos clientes. Então eu fiz o pacote de um cliente. Quando eu fui entregar o pacote do cliente no estacionamento, que aconteceu? Eu me deparei com esse carro, com o Ômega. Na época, isso, se não me engano, era no ano de 93, e era um 3.0 alemão que eu vi. Quando eu vi, fiquei impressionado, porque era uma época muito diferente da de hoje, né? Eram poucos carros com bastante requinte, poucos carros nacionais na época que eram verdadeiros carros, né? Era uma época bem diferente hoje, que tem grande variedade. Antigamente não tinha, os importados ainda não tinha chego para nós aqui, era um ou outro carro que você via importado, enfim. Então, quando o Ômega foi lançado, realmente ele causou um impacto muito grande para a sociedade, para as pessoas na época. E quando eu fui entregar o pacote da cliente, que ela abriu a porta para mim poder colocar os pacotes dentro do carro, o marido dela já estava na direção e tinha ligado o carro. E a hora que eu vi o painel digital do carro, o câmbio automático e toda a sua estrutura, eu fiquei impressionado, e aquilo marcou na minha vida, né? E eu, como na época era muito humilde, nem vi o nome do carro, eu perguntei: minha senhora, como que é o nome desse carro? E ela falou assim, com um sotaque bem nativo japonês, que ela era japonesa, falou assim: é Ômega, né? Ômega. E aquilo marcou na minha vida, e eu disse pra mim mesmo que um dia eu teria um carro daquela maneira. Passou-se os anos, veio família, filhos, obrigações, casa, enfim. Tive outros carros, tive Vectra, Golf, Passat, Monza, de tudo quanto é modelo, enfim. Mas nunca... o sonho ficou adormecido. Eu tinha outras prioridades e falei, passou, né? Mas aí com o tempo veio um pouco mais de estabilidade. Falei, acho que agora eu vou tentar comprar um carro da maneira que eu desejo. E esse aqui é o terceiro. Eu já tive um 97 vinho, fiquei pouco tempo com ele. Aí comprei o 98 preto, fiquei 2 anos e meio, e agora esse. E eu tava na vibe de comprar um outro Ômega, também mais novo, né? Eu ia sair do 98 e pegar um 2005
literalmente o negócio estava fechado em São Paulo também. Por coincidência, no mesmo bairro onde esse aqui estava. E a diferença de valor, para vocês terem uma noção, foi só de R$ 2.000, né? E quando eu vi esse carro, entrou no meu coração. Alguns amigos também foram fundamentais na minha decisão. No caso, o Rafael Trindade. Ele tem não sei o ano do carro dentro, 96 ou 7, também muito íntegro. E eu mandei as fotos desse carro para ele, ele ficou extasiado e quando eu vi o carro pessoalmente, eu tive a real certeza que era isso que eu queria. E quando eu vi o carro, eu não acreditei como que esse carro estava novo. Hoje ele está sujo, mas lá em São Paulo estava bem limpinho. E eu não acreditei que um carro desse, com esse ano, poderia estar num estado de conservação tão impecável. E a história do carro é a seguinte: a primeira dona do carro, quando comprou em 96, ela tinha muito desejo de ter um Ômega, e o marido deu de presente porque ela já estava com câncer, e dali depois de um ano ela veio a falecer. O carro ficou parado 10 anos na garagem de casa e foi vendido em 2006 para Santos. O carro estava com 1.500 ou 1.600 quilômetros na época, certo? E o rapaz ficou com o carro de 2006 até 2010, meados de 2011. Ele ficou com o carro e vendeu para o Samuel, na qual eu comprei, com 59 mil quilômetros. Samuel ficou de 2011 a 2014 até segunda-feira com esse carro, e ele andou só 10 mil quilômetros, ou seja, o carro literalmente não foi muito usado. Eu vou abrir para vocês verem e notarem realmente as diferenças desse carro, ok? O carro tem tudo, não falta nada. Acabamento de porta impecável, até esses velcros aqui de veludo, ó, é impressionante, galera, não tem desgaste nenhum. Selo, o painel do carro é fosco, nota-se que pouco foi limpado. A manopla de câmbio do carro é muito nova, ela tem as ranhuras de alto relevo, não está desgastada também. Tem ainda o símbolo do S, o painel, o rádio original DC932, até o couro do volante ainda é original. É impressionante como que esse carro é novo. Eu fiquei extasiado quando eu vi isso aqui de perto, porque eu não acreditava que o carro fosse tão novo. Como eu conversei com o antigo proprietário. Vou ligar aqui o painel. Aqui também no freio de mão, ó, pode notar que está muito novo, ó. Tem ainda os altos relevos, as ranhuras. Geralmente essa tampa aqui do porta-trecos está toda deteriorada. Essa não, ainda funciona de forma correta. O banco do motorista, por ser um banco em couro, geralmente resseca, tá tudo rachado. Esse tá em perfeito estado. É impressionante. Só quem gosta, entende de um pouquinho de carro pode ver. O teto branquinho, não tem nenhuma mancha. Os bancos em couro atrás também. Enfim, o carro não tinha como eu não comprar. Hoje o carro tá com 70 mil quilômetros originais, certo? Eu peguei ele com 69.221, andei um pouquinho até São Paulo, que dá uns 720 km. Enfim, o carro é impecável. Eu estou muito feliz de ter adquirido essa barca aí. Era um sonho de infância que hoje está se realizando, e a minha história se completou hoje, depois de bastante tempo, né? Mas eu sou grato a Deus, grato aos meus amigos que me apoiaram, a minha família, minha esposa, em especial, que todo mundo falava para me pegar um carro mais novo, mas o coração não batia, né? Aqui tem o pneu de estepe original, ainda nunca foi rodado, e o carro tem manual, chave reserva. Ele tem até aquelas travinhas
que usa no rádio, para poder te sacar o rádio, ele tem também. Ele tem nota fiscal de fábrica para concessionária, nota fiscal da concessionária para o primeiro dono, todas as revisões feitas, tudo que você imaginar que um carro novo pode ser feito hoje, esse carro também foi feito. E com certeza, se Deus me abençoar, vai ser feito por mim. A única coisa que está faltando nele, que eu espero que meus amigos me ajudem, é o CBE. Os milhas não é original, certo? Então se alguém tiver os originais, eu agradeço muito. Aí, do resto, pra você ter uma noção, até os pisca ainda tá branquinho, ó. Original GM, os dois lados tá da mesma forma. O carro não tem um risco. O único detalhe que o carro possui é, como era dono de prédio, o dono morava em prédio, o portão bateu aqui, ó, e deu uma arranhadinha, mas eu não vou mandar fazer. Vou deixar o original da forma que tá. E do restante é isso aí. Quero mandar um abraço aí pro Rafa, lá de Esteio. Um abraço, Rafa, Derli, grandes parceiros aí. O Lucas Piazentin também, que conhecia o carro primeiro que eu, ele mandou umas fotos bacanas. Ao Marcelão Faverani, que eu ficava sempre enchendo o saco dele para ele vender o 3.0 dele. E aí, man, agora eu acho que vou sossegar um pouco o facho. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus, um abraço, espero que vocês tenham gostado.